Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da série de estilos. E o estilo dessa semana é um estilo um tanto difícil de se fazer. É a Flanders Red Ale. Pois é, já tomaram uma Flanders Red Ale? É um estilo selvagem, né? É um estilo que se a gente pode assim enquadrar no grupo de sours, né? Porque é uma cerveja que tem uma certa acidez e é uma cerveja bem difícil de fazer. Por quê? Primeiro que lá na Bélgica, essa cerveja ela é feita com fermentação espontânea. Eles deixam realmente ali cair algumas bactérias, né, do ar, de acordo com a microbiota ali da Bélgica. Tem algumas bactérias no ar, algumas leveduras também, que caem na cerveja e fazem uma fermentação espontânea que fica super interessante, que é o que a gente conhece aí no mercado com o nome de Rodenbach, Duchesse de Bourgogne, né? São acho que as duas mais conhecidas que a gente tem. Vamos tentar entender um pouquinho dela, como tentar fazer também uma cerveja dessa. Eu não sou o maior expert, né, em produção de cervejas espontâneas, mas é claro que um certo conhecimento a gente tem aqui para passar para vocês. Primeira coisa, vamos começar primeiro falando da história. De onde que surgiu? Surgiu na parte norte da Bélgica. Para vocês saberem, a Bélgica é um país relativamente recente, tá? Não é um país tão antigo quanto a França, quanto a Alemanha, quanto a Inglaterra, quanto a Espanha. Não tenho muito detalhe também para te dizer o ano que a Bélgica foi criada, mas foi por volta de 1830 a 1850, por volta disso. Falando na Europa, né, de um país europeu, isso é relativamente recente. A Bélgica, então, ela é um misto de cultura. Se você pegar Bruxelas e passar uma linha horizontal, a parte norte, ela tem a língua holandesa, né? E tem a cultura holandesa. E a gente chama essa parte norte de Flandres. E a parte sul, pegando Bruxelas e o sul, tem mais a ver com a França, porque eles falam o francês e também tem uma cultura mais francesa. Então, na Bélgica, você tem aí dois países dentro de um, se a gente pode dizer, de tão diferente que é a cultura num país tão pequeno, porque é um país muito novo. É um país muito novo que também reflete tudo isso na produção de cerveja. Quando a gente fala de Flanders Red Ale, Flandres é essa parte norte da Bélgica. Então a gente está falando da parte holandesa da Bélgica. Segundo os relatos, foi na parte oeste ali de Flandres, West Flandres, aonde surgiu a Flanders Red Ale. Foi com base numa Red Ale, aonde que a fermentação foi espontânea. A Rodenbach, que foi uma cervejaria fundada em 1821, que preconizou esse estilo, que inventou o estilo basicamente, fazendo quase de todas as suas cervejas desta forma, né? Então,
E aí acabou puxando um pouco também a Old Bruin. A Flandres Red Ale ela tem muita particularidade, ela é muito similar à Old Bruin. Old Bruin vai ser tema de próximos vídeos que a gente vai gravar aqui também, porque é um estilo que a gente vai abordar. Mas a Flandres Red Ale, então, a base dela é uma Red Ale com fermentação espontânea. Vamos primeiro falar do maltado dela, depois a gente entra mais a fundo em como fazer essa fermentação, tentar chegar o mais próximo possível de uma Flandres Red Ale. É uma Red Ale, mas um pouco mais alcoólica. Na média, ela tem por volta de 6%. A Duchesse tem 6,2% de álcool. O BJCP considera de 4,6% a 6,5% a graduação alcoólica da Flandres Red Ale. Na média, ela tem ali por volta dos seus 6% de álcool. Então ela é uma Red Ale um pouco mais encorpada, um pouco mais maltada. Os maltes dela, se usa muito aqui Viena. Viena é um malte que se usa mais em cervejas lagers, não se usa tanto em cerveja ale. Se usa bastante Munich. O Munich, ele, para cervejas mais ácidas, ele aumenta o corpo, ele melhora a percepção do corpo. Então o Munich ele é bem usado para cervejas ácidas. E também a gente precisa de malte cristal, malte caramelo mais escuro, para dar a complexidade de caramelo que uma Red Ale tem que ter. Não muda muito, vocês que viram aí o meu vídeo falando de como fazer uma Red Ale, a carga de malte ela é muito parecida. A diferença é que não se usa tanto aí malte torrado para subir a cor, se usa mesmo malte caramelo, porque numa cerveja ácida você precisa de uma malte de uma base mais maltada, mais caramelizada, para poder sustentar essa acidez. Então realmente se usa uma carga grande aí de malte caramelo. Falando aí, né, malte, o Caramunique, se for, que é um malte fácil de se encontrar, se você usar Caramunique ou algum equivalente, ficaria por volta de 15%, de 13% a 15%. Numa Red Ale normal, vocês viram que a recomendação nunca é mais do que 12%, tá? Porque a cerveja ácida ela pede um corpo maior. Então, nessa Flandres Red Ale você vai usar um maltado muito mais intenso do que a Red Ale, em termos de malte caramelo. Então pode usar aí 15% de Caramunique, e aí usem outros maltes também, pode usar biscuit. Eu usaria aí uns 10% de biscuit pelo menos. Munich, usa uns 15, 20% de Munich. E o resto malte base, pode usar um Viena, um Pale Ale, um Pilsen para complementar. Então, abusem dos maltes caramelo, tá? Você vai usar um pouquinho mais de malte caramelo do que numa Red Ale normal. E é lógico que fazer a conta para tudo isso ficar por volta de 6% de álcool, tá? O maltado não é o mais difícil dessa cerveja, a lupulagem também não. O IBU dessa cerveja fica entre 10 e 25, na média, por volta dos seus 20 IBUs. A lupulagem ela é praticamente imperceptível. Você sente às vezes um pouquinho de amargor, tá? Mas é muito pouco, não tem aroma de lúpulo e não tem sabor de lúpulo. Então a lupulagem que você vai usar aí, você vai usar só de começo de fervura. Pode-se usar lúpulo velho, como se usa nas Gueuze. Qual que é a ideia do lúpulo velho? Se você pegar um lúpulo oxidado que tenha isovalérico, que é aquele aroma de chulé, né?
A Brettanomyces vai quebrar o isovalérico em outros aromas de frutas tropicais e vai deixar a cerveja mais complexa. Essa é uma técnica para se fazer a gueuse e também pode ser usada para fazer a Flandres, né? Lupulagem tranquilo, maltado tranquilo, a cor dela tem que ser uma coloração avermelhada, nunca muito para o marrom. Cuidado com o malte torrado, porque não pode ter um torrado muito evidente nessa cerveja. Na Old Brewing, sim, você pode sentir mais o malte torrado, mas na Flandres, não, tá? Quais são os aromas que predominam na cerveja? É lógico que a primeira coisa que vem é o perfil de fermentação. E o que contém esse perfil de fermentação? Você vai sentir o funk, então é uma cerveja que tem funk proveniente da Brettanomyces. Então, se você quer fazer uma cerveja dessa, prepara a Bretta aí para jogar na cerveja, tá? Ela vai dar complexidade de funk para essa cerveja. Lactobacillus para dar acidez, então o Lactobacillus ele traz uma acidez bem mais marcante. A Brettanomyces não traz tanta acidez, né? Então é o lacto para trazer a acidez, a Brettanomyces para trazer a complexidade dela. E também tem nessa cerveja, fica evidente, um tom acético. E da onde que vem esse acético? Aí que está o pulo do gato. Vou jogar bactéria acética na cerveja? Não. É uma leve oxigenação que você vai fazer na Brettanomyces. Se você deixar a Brettanomyces consumir um pouco de oxigênio, ela vai também produzir o ácido acético. Cuidado, é muito difícil aqui fazer essa oxigenação, tá? Às vezes é só um contato com o ar na hora de você colocar para o barril, porque você fermenta ela. Como que eu faria essa cerveja? Fermentaria com Saccharomyces, tá? E aí bota para maturar. Bota para maturar, Saccharomyces decantou, e aí você vai mandar essa cerveja para maturar num barril. Na hora de você mandar para o barril, você não purga o oxigênio que tem no barril, tá? Deixa essa cerveja cair e absorver um pouco desse oxigênio. E aí adiciona Lactobacillus e adiciona a Brettanomyces ali. A Brettanomyces vai pegar esse um pouco de oxigênio e vai transformar em perfil acético, né? Que é o que a gente quer um pouco na Flandres. Cuidado com o excesso. O BJCP fala que não podemos ter o acético tão evidente, tá? Não pode dominar o perfil funk, né, da levedura. E eu complemento ainda. Se essa cerveja for envelhecida na garrafa, né, depois de você envasar ela na garrafa, você guardar ela por bastante tempo, esse acético ele oxida em acetona. Então, se tem muito acético na cerveja na hora que você está envasando, ela vai criar um aroma de acetona em 2 anos que está na garrafa, ela vai criar um aroma de acetona muito forte. E a acetona ela tira o drinkability da cerveja. Uma Flandres ela vai aceitar então pequenas quantidades de acetona, né, desse aroma de acetona, por conta da oxidação do acético, que é muito comum, tá? É normal, né? Na verdade, então uma cerveja que tem acético, surgiu acético nela, a oxidação ela vem com o tempo.
tempo e temperatura. E é acelerado pelo transporte também. Esse acético então oxida em acetona. Então, cuidado para dosar bem os sabores nessa cerveja. Tá? O acético ele nunca é muito evidente. A complexidade da Brettanomyces ela tem que estar bem evidente. Uma outra coisa importante aqui é a complexidade da Brettanomyces ela se funde com a complexidade de malte que a Flandres tem que ter. A complexidade de malte vem que nem eu falei do Caramunique. O Caramunique vai trazer as frutas escuras, né, como frutas vermelhas, uva passa. E essa uva passa, essas frutas escuras vão se mesclar muito com os aromas da própria Brettanomyces. Vai ser então o aroma mais evidente que você vai sentir nessa cerveja, tá? Um pouquinho de frutas escuras proveniente do malte, um funk proveniente da levedura, da Brettanomyces, e um leve acético num segundo plano, tá? Nunca em primeiro plano, mas num segundo plano, esse acético de uma maneira mais equilibrada. Cuidado para não passar demais nesse acético, porque você vai dominar o sabor da cerveja, que, né, segundo o estilo, não é aceito, e quando ela envelhecer, vai virar uma acetona pura, né? O acético ele oxida. Então, isso é o mais difícil, né, de fazer dessa cerveja é a fermentação. O que eu faria? Eu faria isso, fermentaria com Saccharomyces e depois mandaria pro... Pode fazer um Kettle Sour aí também, eu não falei do Kettle Sour, mas você pode fazer um Kettle Sour, depois fermentar num tanque de inox com Saccharomyces, que é a levedura normal, e depois jogar num barril com a Brettanomyces. E aí na hora de passar para o barril, não tira completamente o oxigênio do barril. Deixa se misturar um pouquinho com o oxigênio do barril. Uma cerveja muito difícil de fazer, tudo que você coloca Brettanomyces e madeira pode sair super leve, pode sair super intenso, pode sair bom, pode sair ruim. Alguns tem que jogar fora, outros não. Mas enfim, os sabores oscilam muito. E a chave do sucesso para fazer qualquer cerveja dessa é o blend. Então, se você for fazer, tem aí pelo menos uns 2, 3 barris para fazer a mesma cerveja em barris diferentes, tá? Para depois você blendar, tá? Para conseguir, se você pretende fazer ela com uma certa frequência, você tem que conseguir repetir os sabores e deixar mais ou menos todo ano com o mesmo sabor. E o segredo disso é o blend. Uma cerveja muito difícil de fazer. Eu nunca fiz. Já tomei algumas muito boas. Gente, eu acho que é isso. Falar um pouquinho da água. A água para essa cerveja, você pode colocar bastante cálcio. O target de cálcio por volta de 100 ppm, 120, porque é uma cerveja ácida. Pode colocar bastante cálcio, você não vai sentir o sabor do cálcio. O magnésio por volta de 15, 20 ppm. Eu puxaria bastante o cloreto aí. Colocaria o cloreto aí de 120 a 150 ppm de cloreto. Sulfato pode jogar lá embaixo, 60, 80 ppm de sulfato, não muito mais do que isso.
E faz também sempre um pouquinho de adição de carbonato ou bicarbonato, que é para regular o pH. A água, então, eu puxaria muito mais para o cloreto, lógico, porque o malte ele é uma coisa importante para essa cerveja, porque vai trazer um certo corpo que vai aí trazer, junto com o perfil funky da levedura da Breta, vai trazer uma complexidade muito interessante. E é isso, galera. Quem já fez uma Flandres, conta pra gente.